Olá, bom dia. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui para conduzir a reflexão que a nossa casa, o Rita de Cássia, tem diariamente, de segunda a sexta, divulgado no seu canal no YouTube a respeito de temas ligados à doutrina espírita. Mas antes de fazer a prece e começar a nossa reflexão do dia de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não têm o hábito de nos seguir no Instagram, no nosso canal no Facebook, no YouTube, ou ainda o hábito de visitar nossa homepage www.rita.org.br, que o façam, porque através desses canais, principalmente nesse período de pandemia, nós divulgamos informações importantes, informações sobre as campanhas, sobre o nosso trabalho assistencial na comunidade da Rocinha e também informações nesse momento sobre o nosso retorno gradual. A casa começou já a fazer algumas palestras presenciais toda semana, já temos alguns horários fixos de reunião semanal presencial, onde você pode ir lá na nossa casa assistir a nossa palestra lá no nosso Rita. Então, se você ainda não sabe quais são esses horários, acessa lá o nosso Instagram, a nossa homepage ou um dos nossos outros canais, que você vai obter essa informação, ver quais são os protocolos de segurança que você deve seguir para poder estar lá com a gente assistindo uma palestra ao vivo no ambiente da nossa casa, ok? Então vamos fazer a nossa oração para que possamos começar a nossa reflexão do dia de hoje. Jesus, Mestre querido, nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção para o nosso estudo desse dia de hoje. Que através, Senhor, da Tua imagem na nossa tela mental, nós possamos nos conectar com os guias, com os mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que certamente, Senhor, durante os próximos momentos, vão adentrar cada um dos lares, conosco aqui conectados, nos envolvendo, nos sustentando, derramando bênçãos sobre cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Que seja, Mestre querido, então, sobre a Tua proteção, na sustentação dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a reflexão desse dia de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, e que Jesus, que é o amigo incondicional das nossas vidas, possa nos sustentar nessa tarefa que iniciamos agora. Para essa nossa reflexão de hoje, eu escolhi, como de hábito, um trecho do Evangelho para nos auxiliar nessa reflexão. E o trecho que eu escolhi vem lá do Sermão da Montanha, no meio do Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 20 em diante, quando Jesus fala assim para aquela pequena multidão que o acompanhava: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consomem, e onde não arrombam e nem roubam os ladrões. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará a um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, esse trecho, como eu comentei, ele está lá no Sermão da Montanha, no livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7
E esse trecho especificamente está no capítulo 6, versículo 20 em diante. De uma forma geral, nessa passagem, Jesus está falando para nós sobre liberdade e sobre escravidão, né? Que são conceitos antagônicos. Liberdade e escravidão. E eu escolhi essa passagem porque a nossa reflexão desse dia de hoje vem do livro dos Espíritos, terceira parte do livro, capítulo 10, da Lei de Liberdade. E, dentro da Lei de Liberdade, as questões 829 a 832, em que Kardec vai abordar os espíritos sobre a escravidão. Ora, o conceito de liberdade e de escravidão proposto por Jesus aqui, eles são opostos e eles estão diretamente ligados aos dois senhores que Jesus apresenta, né? Jesus vai falar de Deus e vai associar a viver de acordo com as leis de Deus a liberdade. E vai falar de Mamon, essa entidade que representava a vida em função dos bens materiais. E vai dizer que, e vai associar a viver de acordo com Mamon ou viver uma vida em função dos bens materiais exclusivamente é escravidão. Então, o conceito de liberdade e escravidão apresentado aqui por Jesus, ele é diretamente ligado ao Senhor que você escolhe para seguir. A liberdade, Jesus vai associar a ideia do desapego e da independência dos bens materiais, ou seja, uma vida que é pautada pelo desapego e pela independência dos bens materiais. E um parêntese aqui, né? Quando Jesus fala do desapego e da independência dos bens materiais, isso é diferente, né, de ter ou fazer usufruto de bens materiais. Eu ter uma vida de desapego dos bens materiais não quer dizer que eu não possa ter uma vida e fazer usufruto dos bens materiais que eu tenho, ou que eu possuo, ou que estão ao meu acesso, né? São coisas diferentes, né? Ter uma vida desapegada ou independente dos bens materiais não me impossibilita de fazer usufruto desses bens. Para Jesus, é um estado de consciência aonde os bens materiais têm a sua devida importância. E essa importância não é maior e não impacta a minha vida em acordo com as leis naturais. Ou, muitas vezes, como falamos, as leis de Deus ou a lei de Deus. Então, viver em liberdade, viver de acordo com a lei natural, não implica em viver afastado ou sem fazer usufruto dos bens materiais. De forma contrária, a vida que Jesus chama de uma vida escravizada, né, por Mamon, é uma vida de apego e de dependência para as questões materiais. E quando ele fala das questões materiais, é importante, é interessante a gente olhar que Jesus não está querendo dizer aqui, né, quando ele fala de Mamon, se referindo a uma vida de apego ou de dependência às questões materiais, única e exclusivamente ao dinheiro ou aquilo que o dinheiro compra. Mas uma vida, a gente pode entender de forma muito mais ampla, como uma vida de acordo com as regras do mundo. Ou seja, a minha ética de vida, ela está diretamente ligada à ética proposta pelo mundo. Eu vivo de acordo com as regras do mundo. Eu não tenho independência, eu não tenho liberdade para pensar de acordo com as leis naturais. Essas imutáveis.
eu penso de acordo, sou escravo das regras do mundo, que mudam. E de acordo com a mudança da regra do mundo, eu mudo também. Jesus, nessa passagem, ele vai falar, quando ele vai dizer que não é possível servir a dois senhores, ou você vai amar um e odiar outro, ou você vai se apegar a um e vai desprezar o outro, né? Deus e Mamon. Ele vai falar, na verdade ele está querendo dizer para a gente, olha, você não, é impossível você ter vidas segmentadas. Se você buscar ter uma vida segmentada, você vai ser absolutamente incoerente. É impossível para aquele que quer viver de acordo com a lei natural, para aquele que quer viver de acordo com a lei natural, ter uma vida religiosa no templo, ou seja, uma vida de acordo com a lei natural limitada ao templo, e uma vida de acordo com Mamon, ou com as regras do mundo, no mundo. E é interessante que, se a gente observar na história do cristianismo e de todos aqueles pensamentos religiosos que derivaram do cristianismo, é isso que acontece com grande parte dos seguidores. Segmentam o momento religioso ao templo e a vida mundana de acordo com as regras do mundo. Se a gente for olhar com atenção o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Eram os fariseus. A única crítica dura que Jesus vai fazer àquelas pessoas que seguiam a ele ou que interagiam com ele é essa crítica de hipócrita, hipocrisia para os fariseus, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles tinham uma vida no templo que era uma busca de viver a lei natural como eles a entendiam. E Jesus não critica isso. O que ele critica é, ok, você está aqui no templo tentando viver a lei natural, mas quando você vai para o mundo, você vive o oposto disso. Você vive em completa dissonância com isso. É dessa segmentação que ele vai falar. Por isso que ele vai, no Sermão da Montanha, chegar e dizer, olha, não dá para você ter dois senhores, né? Não dá para você pegar um tesouro e ficar dedicando ele, ou guardando ele, ou valorizando ele numa vida que as traças vão corroer. Por que as traças vão corroer? Porque a vida material ela é perecível. Ela tem validade, né? Tem início, meio e fim. É interessante ainda quando a gente observa que Jesus faz a crítica direta aos fariseus, chamando-os de hipócritas. Porém, todas aquelas pessoas, muitas delas consideradas pessoas de má vida, né, usando a terminologia da época, que conviviam com Jesus, Jesus não os afasta. Jesus não afasta nenhum daqueles que os procuravam. Mesmo aqueles que eram considerados de má vida. E é muito criticado por isso. O que Jesus fazia com essas pessoas é estimulá-las a transcender a realidade material, ou seja, a viverem de acordo com a lei natural, que é imutável. Quando a gente vai pensar em doutrina espírita, ora, a doutrina espírita é uma doutrina de base cristã. A doutrina espírita ela busca reviver o querigma, ou seja, a essência do pensamento de Jesus. Logo, a lógica da moral espírita é a lógica da moral cristã. Portanto, na ótica da moral espírita, ou no código de ética espírita, não pode haver segmentação. Ou não deveria haver. Segmentação entre a vida no mundo e a vida religiosa. No código de ética espírita, que busca reviver o querigma do Cristo, a vida religiosa e a vida no mundo,
elas são a mesma. Não há diferença, não há distinção. É por isso que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e eu acho que eu tenho citado esse trechinho nas últimas reflexões que eu tenho feito aqui para a nossa casa, ele escreve assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. É por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria responsabilidade. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Essa frase de Emmanuel é completamente alinhada, ou é uma forma diferente de falar o que Jesus está dizendo aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque ou você vai odiar um e amar outro, ou você vai se apegar a um e desprezar outro. Quando ele fala, toda a terra é seu altar, não há linha divisória entre o templo e a oficina, é isso que ele está querendo dizer. Para o cristão, para aquele que vive a vida cristã, a lei natural é uma só. E ela sempre foi ela. Ela não se transforma. O que se transforma é a lei humana. É a lógica do mundo, é a lei do mundo. E aí ele vai dizer, é porque nós somos incoerentes, é porque nós somos hipócritas nessa diferenciação, né? Espero que ninguém fique chateado com o uso dessa palavra, mas é porque nós fazemos essa diferenciação que nós temos naufragado 1000 vezes, é como afirma Emmanuel. É por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, ou seja, é porque segmentamos o momento da religião e o momento da vida que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria responsabilidade. Ora, a época da publicação da doutrina espírita, ou melhor dizendo, a época da publicação do primeiro livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, aqui em 1857, estava em curso o fim de uma grande incoerência, de uma dessas grandes incoerências, né? Que não iniciou, pelo menos o fim oficial, né? Me refiro à escravidão, ou à escravização de pessoas. A escravização ela não começou com os cristãos, mas a sociedade cristã, os países cristãos, eles encamparam a escravização como uma prática absolutamente incoerente, absolutamente hipócrita com os princípios cristãos e com a lei natural. A gente pode imaginar assim, mas naquela época não tinha assim consciência, não tinha essa consciência. E eu vou ter que discordar e vou dizer que sim, que tinha essa incoerência. Porque quando eu estou falando de escravização, a gente está falando de um povo mais forte militarmente se fazer valer dessa força sobre um povo mais fraco militarmente e nessa imposição da força comercializar as pessoas dessa população. Mas eu vou dizer que havia uma incoerência porque os primeiros registros de abolição da escravidão, os primeiros registros de abolição da escravidão datam do século VI a.C., de um aristocrata grego chamado Solon, quando no século VI a.C. ele faz um documento e ele liberta aqueles atenienses que eram seus escravos. E nesse documento ele escreve o absurdo que era todos homens escravizarem uns aos outros. Portanto, a percepção humana de que era incompatível com a lei divina ou natural a escravização, ela já existia. Porém, após o estabelecimento
principalmente no mundo ocidental, de uma lógica cristã em torno de um pensamento religioso, que foi o pensamento católico, até o século XIX, essa foi uma prática comum. Essa foi uma prática extremamente comum, apesar da incoerência. É no século XIX que vai ganhar força os movimentos abolicionistas, né? Quando o Livro dos Espíritos é publicado, em 1857, poucos anos antes, 2 ou 3 anos antes, a França tinha abolido nas suas colônias, a escravização. O Brasil ainda não tinha abolido. O Brasil vai abolir a escravização em 1888. Alguns anos, 20, 30 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Portanto, quando a gente lê agora aqui as questões, é importante a gente entender o quão Kardec aqui estava provocando essa discussão, né? Porque o início do século XIX, 1800, é que começam os grandes movimentos dos países para ter os movimentos abolicionistas. É no início do século XIX que efetivamente isso começa a ganhar força. Mas quando se publica o livro, muitos países ainda mantinham essa prática. O Brasil mesmo, que foi um dos últimos grandes países a abolir, pelo menos oficialmente, a escravização, vai fazer isso em 1888. Então eu quis fazer um pouco antes essa pequena introdução, tanto no contexto da escravização quanto na fala de Jesus sobre os valores dados e na incoerência de um cristão entender que a prática é válida, e ainda mais a visão de Jesus e depois relembrada por Emmanuel de por que muitas das vezes nós, enquanto cristãos, adotamos práticas incoerentes, né? Porque fazemos essa separação antes de ler as questões do Livro dos Espíritos, para nos contextualizar um pouquinho com esse tema. Bom, então vamos lá para o Livro dos Espíritos. Se você não está com ele aí na mão, dá um pause agora aqui na palestra e pega lá o seu Livro dos Espíritos para que a gente possa ler junto. Antes de entrar nas questões específicas do nosso estudo de hoje, eu vou me permitir ler duas questões logo anteriores, né? Porque a lei de liberdade, no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, o Kardec começa falando com os espíritos sobre o que ele chama de liberdade natural. Na questão 825, e esse conceito vai ficar bem claro quando a gente lê a questão e a resposta. Na questão 825, Kardec pergunta assim para os espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Então, existe alguma situação em que eu sou absolutamente livre para fazer o que eu quiser? Aí olha a resposta que os espíritos dão para Kardec. Não. Não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então ele já começa dizendo que a liberdade natural, ela é diretamente atrelada a uma noção de responsabilidade e de limite pelo outro. Então ele já começa esse ponto. E aqui ele fala, liberdade essa que independe de ser fraco ou de ser forte, de ser pequeno ou de ser grande. Na 826, Kardec continua e provoca eles. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Então, existe alguma condição, situação em que eu goze de absoluta liberdade, de liberdade total? Nas do eremita do deserto. Ou seja, se eu fosse um homem eremita no deserto, se eu vivesse absolutamente isolado e solitário no deserto, ok.
Mas isso não é o caso. Vivemos em sociedade. E aí ele continua. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Logo, a liberdade natural, como os espíritos trazem para Kardec, está diretamente ligado aos direitos recíprocos dos homens que interagem entre si e que devem ser respeitados. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Portanto, na vida em sociedade, na ótica da doutrina espírita, não gozamos de total liberdade. A nossa liberdade, ela é atrelada à liberdade natural, ela é atrelada à vida de relação com o outro. Então esse conceito é muito importante. E logo no início, na questão anterior, ele fala: independente de ser grande ou pequeno, de ser forte ou de ser fraco. A liberdade natural, ela é um conceito na ótica da doutrina espírita diretamente atrelado à minha relação com o outro. Não há liberdade na ótica da doutrina espírita sem respeito ao outro. E aí, então, Kardec vai entrar nas questões da escravidão. Lembrando, diversos regimes, mundo afora, ainda adotavam a escravidão como meio de alavanca econômica, né, ou melhoria social para as suas economias. Ainda existia diversos pensamentos que atribuíam o papel do mais forte, atribuíam ao mais forte o direito de dispor da vida do mais fraco e do dominado. Questão 829. Como são poucas questões e as respostas são muito ricas, eu acho que vale a pena uma reflexão lendo a pergunta e a resposta, para a gente ver como eles são profundos e, mais uma vez, como a leitura que eles trazem para nós é uma leitura, pelo menos até hoje, atemporal. Não é limitada nem fechada àquele tempo, é extremamente atualizada. Kardec pergunta assim: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Então ele já bota logo o dedo na ferida. Resposta dos espíritos: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, logo aqui, os espíritos querem separar duas coisas. Olha, uma coisa é a lei natural, lei divina. Essa lei ela é imutável. E outra coisa é a lei do homem. Quanto mais a lei do homem se aproxima da lei divina, através do movimento de progresso, menos abusos vão acontecer. E ele coloca logo de cara como sendo contrário à lei de Deus ou à lei natural qualquer tipo de abuso ou de sujeição de um homem a outro. Aí ele continua e vai trazer um conceito muito interessante na questão 830. Ele vai dizer assim, vai perguntar assim: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Ele está dizendo assim, olha, faz parte do costume do povo. É uma regra social. Eu estou só seguindo Mamon, né? Eu estou seguindo Mamon, é uma regra do mundo e eu estou seguindo essa regra do mundo. Todo mundo segue essa regra, todo mundo faz. Então eu posso fazer também? Não faz parte do meu costume? Eu não nasci nessa sociedade? O hábito dessa sociedade não é esse? Resposta dos espíritos: o mal é sempre o mal.
O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Essa primeira frase é espetacular. O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Ora, sofisma é uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia, né? O sofisma é um falso pensamento, é uma lógica, um raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão de verdade. Então, de um modo geral, o sofisma ele é construído em cima de uma falsa ideia, né? Ou melhorando essa definição ou essa explicação. O sofisma ele pega algumas informações que parecem verídicas, muitas das vezes com base numa observação fora do contexto, porém que tem toda uma roupagem, tem toda uma lógica e um raciocínio para parecerem verdadeiras. E aí os espíritos são duros aqui com Kardec, né? Porque ele está dizendo assim, ora, é um hábito da sociedade, né? Então a pessoa que está fazendo uso disso, ela só está seguindo o hábito da sociedade. E aí os espíritos estão chamando esse pensamento de um sofisma. Hoje em dia, não são poucos os pensamentos sofismáticos na nossa sociedade que nos envolve. Qual é o grande antídoto para o sofisma? A ciência, o conhecimento humano. Mas o conhecimento humano amparado na ciência, não na pseudociência, que é algo também em ampla discussão, ou em amplo uso, melhor dizendo, hoje em dia. Então, a grande forma de se combater o sofisma ou o pensamento sofismático é a ciência e é o conhecimento humano. Por isso que o espírita, considerando dois princípios básicos, primeiro, que o espiritismo é um pensamento de base cristã, né? O espiritismo é um pensamento que tem a sua base no cristianismo. Esse é um ponto. E o outro ponto é que, como deixa Kardec muito claro na sua obra, a doutrina espírita não tem dificuldade alguma de acompanhar o pensamento científico. De tal forma que ele fala na Gênesis, no capítulo 1, se não me engano, item 50 ou item 51, que caso a ciência demonstre que algum ponto da doutrina espírita está equivocado, altera-se esse ponto na doutrina espírita e segue-se adiante, né? Portanto, essa fala dele aqui é uma fala importantíssima. E aí ele continua e diz assim, os espíritos: a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Então ele fala, ó, a pessoa que não compreende isso, né, ela tem relativizado o mal que ela produz, porém o mal é sempre o mal. E continua, aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre responsabilizado de violação da lei natural. Então ele fala do sofisma e ele fala da responsabilidade. E a responsabilidade ela está ligada diretamente ao conhecimento que a pessoa possui. Na questão 831, ele vai voltar, e aí é interessante que Kardec, na pergunta dele, mais uma vez vai tentar fazer um sofisma com os espíritos. Olha só como é que ele vai falar. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sobre a dependência das raças mais inteligentes? Então ele já está querendo dizer que é o seguinte, olha, a escravização é uma forma de uma raça humana superior, como se isso existisse, né? Tivesse uma responsabilidade sobre uma inferior. Essa inferior seria dependente dessa superior, como se isso fosse um fato, né? A pergunta é, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Isso é um sofisma.
E aí a resposta dos espíritos: sim, mas para que essas as elevem, não não para embrutecê-las, ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalhos, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Os espíritos aqui não aliviam para Kardec. É óbvio que Kardec está provocando eles, né? Mas eles são muito claros e muito diretos. E volto a chamar a atenção. Naquela época, em diversos países, inclusive da Europa, a escravização ainda era um movimento muito utilizado pela sociedade. E a elite daquela época ficava profundamente incomodada com o fim ou com os movimentos de abolição, assim como alguns anos à frente vai acontecer no Brasil, né? Pelo menos com um fim oficial. E eles são muito duros na palavra, né? Porque ele vai dizer: durante longo tempo os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender como bestas de carga. As palavras que os espíritos usam são bastante duras. E aí, no final da resposta, ele vai falar assim, sobre a lógica do sangue mais puro, que era um argumento muito usado e que vem ser usado anos mais à frente no movimento nazista, né? Mas os espíritos aqui já alertavam para isso. E mais adiante, quando ele fala da questão do sangue, mais puro ou menos puro, ele vai chegar e dizer: não é o sangue que é mais puro ou menos puro, é o espírito. Ele vai colocar o viés do espírito, né? O entendimento de que somos espírito e não corpo. E por último, na última questão, na 832, e aí é que eu acho que eles vão ser mais duros ainda na resposta. Eu não sei se a gente pode dizer que eles são mais duros, né? Eles são mais assertivos. Quase como se dizendo assim: olha, já deu, já passou de todas as medidas essas ações de escravização promovidas por povos que se julgam superiores a outros. Questão 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade. Vemos aqui um outro uso do sofisma. Que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Olha aí o sofisma. Que dizeis disso? Então Kardec diz assim: olha, há homens que tratam seus escravos com muito respeito. Eles têm cama, eles têm casa, eles têm alimentação. E eles dizem que se soltá-los, se libertá-los, eles vão ter muita dificuldade, eles vão passar por privação, não vão ter casa, não vão ter comida. Olha o sofisma. E aí os espíritos vão responder a Kardec: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Então ele não está compreendendo melhor o outro, ele está compreendendo melhor o seu próprio interesse, o fruto do seu egoísmo. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão responsáveis como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos. Eles não medem as palavras, né? Mostrando claramente que não há como debater essa questão da escravização de um povo sobre o outro, sobre nenhum tipo de argumento, né?
e concluem ainda dizendo da importância da liberdade, né? Da construção da liberdade para todos os seres. A palavra que eles usam é direito de pertencerem a si mesmos. Direito de pertencerem a si mesmos. Essas questões trazidas pelos espíritos, que a gente pode imaginar às vezes como como fazendo parte de um passado, infelizmente elas não são ainda um passado, não é? Porque se por um lado a gente aboliu formalmente em 1888 a escravatura no Brasil, se por um lado a escravização oficialmente terminou no Brasil, a gente sabe, principalmente pelos estudiosos, né, do tema nos dias atuais, que a gente tem uma outra forma de segregação. É o menor valor que é dado na nossa sociedade para as pessoas ou para os espíritos que encarnam em corpos negros. A gente pode dizer assim, mas se somos espíritos, por que eu vou me importar com o corpo? Aqui eu estou usando novamente um sofisma. Por isso que é tão interessante esse texto e como os espíritos chamam a atenção para isso. Por que eu estou usando um sofisma? Qual é a verdade? A verdade é que sim, eu sou um espírito, e sim, o espírito ele não é branco, não é negro. Mas o sofisma vem que, por conta disso, eu considere que essa desigualdade, ou esse menos valor, ou esse tratamento absolutamente desigual para uma pessoa ou para um espírito num corpo branco, com relação a um espírito num corpo negro. Essa desigualdade ela é brutal e faz com que as necessidades reencarnatórias ou as oportunidades reencarnatórias para esses espíritos sejam completamente diferentes. E aí eu posso usar um outro sofisma e dizer assim, mas isso não faz parte do processo de aprendizado? Ora, aonde está o sofisma aí? Está o sofisma em eu achar ou eu querer dizer que Deus, que é apresentado por Jesus, e a doutrina espírita é uma doutrina cristã, que é apresentado por Jesus como um Deus de amor, só consegue imaginar o nosso processo evolutivo através das experiências dolorosas. Essa é a nossa limitação, é eu querer limitar a lei divina e natural, à minha limitação de pensar a possibilidade. Por isso que é tão importante para o espírita as ações de inclusão social. Por isso que é tão importante para o espírita o respeito para as diversidades de raça, de cor, de sexo, de opção sexual. Por isso que é tão importante para o espírito. Por conta da frase final que eu li aqui na Lei de Liberdade, na questão 832. Não sei por que eu fechei o livro, mas já abri aqui de novo. Direito de pertencer a si mesmo. O direito de pertencer a si mesmo, ele vai ser cada vez mais, melhor dizendo, cada vez mais melhor vivido quanto mais justa e mais igualitária em termos de oportunidades for a nossa sociedade. Então, na ótica da doutrina espírita, é papel nosso lutar por uma sociedade onde os espíritos que aqui encarnem, eles tenham oportunidades básicas de condições dignas de vida. Às vezes em situações de pobreza, mas a pobreza é muito diferente da miséria e é muito diferente da falta de dignidade. Às vezes em situações com maior facilidade ou maior dificuldade nesse campo, naquele campo de relações. Mas nada disso tem a ver
com as dificuldades que são frutos de processos históricos. Então, a construção de uma sociedade mais igualitária para nós espíritas é fundamental. Para que ao reencarnar, o que eu efetivamente precise trabalhar não são os preconceitos externos, mas o que eu efetivamente preciso trabalhar são as minhas necessidades de transformação interna. Esse é um tema que eu julgo extremamente atual, às vezes um pouco delicado, porque mexe com questões que na nossa sociedade, principalmente brasileira, ainda está muito arraigada, mas é aqui que a gente nasceu, né? Nesta encarnação, e é para aprender a lidar e, principalmente, para ajudar a transformar, através do respeito ao outro, através da busca por liberdade e igualdade para aqueles que nascem, que a gente está aqui. O espírita, ele deve se ver como parte do processo de transformação, não apenas de si, mas parte de transformação do processo do meio onde ele está inserido. Bom, eram essas as reflexões que eu tinha para esse tema. Espero que elas provoquem em você reflexões como provocaram e continuam a provocar em mim. Vamos então fazer a nossa oração para que a gente possa encerrar esse momento de reflexão do dia de hoje. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reflexão nesse dia de hoje. Te agradecemos, Mestre, pelo envolvimento da espiritualidade amiga, pela presença em cada um dos lares aqui representados, dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia. Que saibamos, Senhor, fazer bom uso das bênçãos recebidas nesse dia. Abençoa o esforço de transformação, abençoa o esforço de reflexão de cada um de nós, Mestre. E que seja, Senhor, na tua bênção, na tua permissão, na bênção e na permissão dos guias e mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar o estudo do dia de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Um bom dia para todos.